Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou a Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube, no Síntese DH, e também no Instagram, no Síntese_Educacão. Hoje estou com ela, Carla Moura, a estudante de agronomia lá de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa, do campus do Rio Paranaíba. Minha querida Carla, bem-vinda a este humilde programa. Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como diz a Lê, né? Pode estar escutando a qualquer hora, qualquer momento. Meu nome é Carla Moura e hoje eu estou aqui a convite da Síntese para participar de mais um podcast deles, né? E estou muito feliz pela oportunidade. Ô, Carla, eu te conheci numa palestra aí na sua universidade. Tivemos um papo curto, mas potente. Vou descrever. A Carla é uma mulher preta. Para quem não enxerga a gente nesse programa, é bom saber, porque a gente vai falar muito sobre essa história, porque foi assim que a gente se conectou no campus, lá em Minas, né? Você procurou e falou assim, e aí, como é que é essa história da mulher preta, eu aqui nesse meio? Mas a gente vai chegar nesse lugar, cara. Eu vou voltar um pouco e quero entender quem foi a pequena Carla, como era a sua vida, como era a sua infância. Me fala um pouco da sua família, dos seus pais, seus irmãos, irmãs. Me conta como é essa organização familiar sua. Então, gente, meu nome é Carla Lúcia Santos de Moura. Tenho 24 anos, nasci e cresci em Belo Horizonte, no bairro São Bernardo. Tenho 3 irmãos mais velhos, o Aguinaldo, Ademilson e Giovanni. Minha família é constituída, bem constituída, graças a Deus, por mãe e pai, Maria Lúcia Santos de Moura e Aquiles Jorge de Moura. Minha vida toda ainda não, né? Mas a maior parte da minha vida foi vivida aqui em BH, criada, né? Por uma família bastante carinhosa, graças a Deus, uma família muito unida, e agora, né? Cada um tomando rumos diferentes, mas mesmo assim a família continua junta. Ô, Carol, você contou que você nasceu num bairro periférico, em São Bernardo, o nome do bairro em Belo Horizonte. Me conta um pouco qual era o trabalho da sua mãe, do seu pai, como que foi essa infância de vocês. Né, nasci mesmo no bairro periférico, mas um bairro muito bom, bem pacífico, né? Diferente de muito da realidade que a gente vê hoje no Brasil. Então, tive uma infância boa, onde pude brincar muito na rua, com tranquilidade, né? Sempre ali na porta de casa, com outros amigos. E minha família, meu pai e minha mãe, eles tiveram empregos comuns mesmo. Minha mãe sempre foi diarista, ela é diarista até hoje. Meu pai, ele era autônomo. Ele infelizmente chegou a falecer no começo desse ano, mas a vida toda ele trabalhou como autônomo, como técnico de refrigeração, e sempre foi lutando muito para poder sustentar todos nós, né, que é uma família de 4 filhos, então sempre teve persistência dos dois, e até hoje, né, a gente vê minha mãe trabalhando ainda, ela não pôde aposentar ainda, mas é uma vida de descanso que a gente pensa para ela futuramente. E agora meu pai teve uma vida de descanso, né? Tá em paz agora. Infelizmente ele não chegou a aposentar aqui, não teve essa oportunidade de ter esse descanso em terra, né? Mas hoje ele descansa de outra forma. A gente conversou nos bastidores e você me disse que você foi a primeira pessoa da sua família a ingressar na faculdade, mas teve uma trajetória até esse lugar. Como é que foi essa trajetória na sua vida estudantil
para chegar nesse lugar? O quanto você compreendia o que era uma universidade pública? Me conta um pouco desse seu caminhar. E o quanto as pessoas apostaram em você nessa caminhada ou não? No caso, ainda fui a primeira a formar o ensino médio ainda, né? Dentro do meu lar ali, com meus irmãos. Fui a primeira a formar o ensino básico e logo depois fui a primeira a ingressar na Universidade Federal. Eu mesmo, como já te conversei um pouco com a Alê, eu mesmo não sabia qual era o peso, o que era uma faculdade federal, não sabia qual era a importância, e muito menos a minha família. Então, a minha família nunca teve esse conhecimento, o que seria ter essa fase da Universidade Federal nas nossas vidas, e eu mesma não tive, não tinha, né, no caso. Então, foi através de pesquisa mesmo, desse longo da vida pesquisando sobre e querer ter uma vida melhor, ter uma vida diferente que os meus pais tiveram, que eu tive o entendimento, o que era entrar, né, numa universidade federal. Você entrou de cara ou não? Como que foi essa caminhada, Enem, SISU e tudo mais? Me conta um pouco. Não, na verdade, eu tentei por 3 vezes passar, depois que eu tive esse conhecimento que teria que fazer o Enem, passar pelo processo seletivo do SISU, eu comecei a tentar, estudando sozinha mesmo, somente com a base do ensino médio, que ainda assim, né, estava estudando uma escola melhor, sendo estadual, é uma escola muito renomada aqui em BH, uma das escolas principais, que passou muita gente importante por ela, que é a Escola Estadual Central. Então, a minha base de estudo foi somente com a Estadual Central. E ainda assim, não tinha muito hábito de chegar em casa e focar mesmo para o Enem. Não sabia como era fazer o Enem ainda. Não sabia como era a pressão, mas aí eu comecei a me dedicar mais porque eu via colegas fazendo cursinho para o Enem. Então, comecei a pensar que realmente era uma prova mais complexa, era né, algo que a gente teria que ter aprovação, então teria que estudar a mais para isso. Então, eu tentei por 3 vezes passar na federal, e, na verdade, pela 3ª vez eu consegui entrar. Eu entrei na 3ª chamada do SISU com cotas para pretos, e aí que começou a andar a minha vida. Eu comecei a querer mais, buscar mais de dentro da universidade para mim, ter um crescimento, né? Querer ser grande, né? Como eu diria. Você ouviu muita coisa na sua adolescência, porque você foi estudar numa escola, tô entendendo, uma escola conceituada, com pessoas que você traz, com pessoas importantes que tinham estudado lá, mas você sentia que essa era uma escola para todos? Você ouviu o que nessa caminhada até chegar nessa escola? Não, na verdade, não. Na verdade, até mesmo por mim, né, ter interesse de estudar nessa escola, foi justamente por isso, por falar, né, por, infelizmente, professores, falar que esse nível de escola não seria para nós, da rede, na época da rede municipal, falavam que não era para pessoas como nós, alunos como nós da rede municipal, entrar nessa escola, que é a Governador Newton Campos. Então, ouvi várias vezes esse professor falando isso, e aquilo acho que me instigou mais. Como assim não é para mim? É para mim sim, é para qualquer um que quiser entrar. Então, tanto é que, né, nessa época eu era menor de idade, minha mãe nunca teve essa consciência de o que era melhor, qual escola era melhor, onde eu quero colocar o meu filho, porque quando a gente passa para o ensino médio, meio que a escola já é pré-selecionada na rede municipal. Já sai uma escola destinada para onde você vai fazer o seu ensino ensino médio.
E aí tinha saído para mim uma escola também aqui perto da minha casa, só que não era uma escola muito boa. Não tinha bons resultados, né? Era uma escola de bairro e aí eu não tive interesse. Eu falei assim, não é essa escola que eu quero estudar. Então, para eu poder ingressar nessa escola, que é a Estadual Central, eu tive que levar minha mãe. Eu nem sabia onde era a escola no centro. Eu falei assim, mãe, você vai comigo lá no Estadual Central, porque você vai me matricular lá. Eu quero que você me matricule lá. Então, ela só foi justamente para assinar, porque eu era menor ainda. Então, até esse passo de escolher escola, eu que fui atrás da escola, de uma escola melhor, porque a minha mãe não tinha essa noção. Mas você falava para ela que o quanto essa escola poderia ser melhor, potente, levar para outros lugares? E seus irmãos também foram para o ensino médio, foram para alguma escola ou não? Como foi essa caminhada? Porque eles são mais velhos que você, né? Sim, meu irmão mais velho, ele é 6 anos mais velho que eu, e aí veio uma escadinha de 2 anos até chegar em mim. Nenhum deles passaram pelo ensino médio. Então, um deles fizeram a prova do governo, que chama Enseja, para poder concluir o ensino médio. Foi mais para a questão do serviço, né, para ter o certificado, mas os outros não concluíram, então não tinha interesse. Geralmente era sempre direcionado para essas escolas de bairro, que infelizmente é mais... Geralmente fala que são os meninos bagunceiros, né? Que vai tudo para essa escola. Eu falo assim, eu não quero esse tipo de escola. Infelizmente, ainda assim, não consegue ter uma ordem e já é, né, bem defasado o ensino. Então, desse tipo, seria pior ainda para mim. Então, eu saí para uma escola dessa. Uma escola que não tinha esse ensino, assim, tão completo. Ainda assim, não é tão completo, né, o nosso ensino aqui da rede municipal e estadual. Então, por isso que eu fui atrás de outra. Então, nenhum dos meus irmãos também tinha essa consciência, tanto é que a maioria passou para o primeiro ano, mas largou a escola no primeiro ano. Então, não fez nem o primeiro ano do ensino médio. E por que larga? Você tem essa resposta? Essa é uma resposta importante, assim. Por que larga? Além de não sentir motivado, eu acho que até dentro da escola, eles já são taxados, infelizmente, dentro da escola, mesmo que outras pessoas podem falar que não, mas infelizmente é taxado como que não quer nada da vida, que não vai arrumar um serviço bom. Então, já pensa assim, eu vou estudar para quê? Mais fácil eu ir começar a trabalhar e fazer o meu dinheiro. Tipo, que é isso. A maioria dos meus irmãos pensava em ter essa independência financeira, mesmo que pouca, porque lá em casa ninguém ganhava dinheiro dos pais. Não tinha essa tal de mesada, né, que muita gente ganha. A gente nunca soube o que seria isso. Ganhar um dinheirinho no final do mês para você passar o mês. Nunca existiu isso. Até mesmo meus pais não tinham dinheiro, como daria dinheiro para a gente. Então, para os meus irmãos e, né, geralmente para o homem, é essa questão de ter essa independência financeira, não ter que depender dos pais. Então, foi mais ou menos isso lá em casa. Ô, Carla, mas eu assisti um documentário recentemente chamado Nunca Me Sonharam, que eu acho que passa por um pouco desse lugar de deixaram de sonhar essas pessoas, né? E você talvez tenha alguém, tanto que disseram para você, deixaram de sonhar você também, né, como uma possibilidade. Mas você foi muito além do que o outro imaginava ao seu respeito, né? Você foi lá e transformou a sua vida. O fato de alguém não estar do meu lado sonhando comigo, eu estou falando que esse é o papel talvez fundamental do educador, do professor, de falar, esse aí não vai dar certo, deixa para lá, destrói muitas possibilidades futuras. Muitas possibilidades
de ter uma visão de mundo ampla, né? Como você já tem hoje. Você sabe disso, como você com certeza tem noção de quanto tudo já ampliou em você. Sim, com certeza, porque agora eu consigo ver nitidamente, meio que os dois lados, de eu poderia não ter dado certo, eu poderia ter seguido o mesmo caminho dos meus irmãos, continuar trabalhando sendo assalariada normal e, e não pensar em algo para frente. Então eu consigo ver esses dois lados, a desmotivação de outras pessoas de nem pensar, ter a credibilidade que você consegue fazer algo diferente. Não, sua vida meio que está predestinada. Se você não formou, não fez o ensino médio ou nada, você vai ser um assalariado normal. Não vai ter esse encaminhamento de querer algo maior. Então, eu tinha essa escolha. Cara, você, de alguma forma, rompeu essa bolha quando você ingressa na universidade. Como é que foi esse processo de entrada você na universidade, essa escolha pela agronomia? Me conta um pouco desse rito. A agronomia na minha vida, né, por ser algo diferente, é algo que move o nosso país, né, basicamente, na questão financeira, mas extremamente desconhecido, pelo menos para nós, da periferia, ainda mais de cidade grande. Porque ainda assim, no meio rural, você trabalha com isso. Então, na cidade grande, não se fala de agronomia. Hoje em dia, acho que até mais, né? Fala um pouco mais. Mas até então, 6 anos atrás, eu nunca tinha escutado falar de agronomia. E nem as pessoas ao meu redor. Então, eu conheci a agronomia, assim, por curiosidade mesmo. Porque o primeiro contato para mim foi em questão do meio ambiente. Tinha uma estagiária nessa escola onde eu frequentei, no Hilda Rabelo Mata, que é a escola municipal. Ela estava regenerando o paisagismo da escola de forma sustentável, e eu gostei muito do que ela estava fazendo ali no momento, e perguntei que curso qual que era a profissão dela que estava proporcionando aquilo. E ela falou que fazia meio ambiente, e aí eu fiquei integrado. Pensei, né? Uai, meio ambiente, bacana, eu gosto dessa área, eu acho que eu gosto. E aí, logo depois, quando eu entrei no meu ensino médio, primeiro ano, eu fui estagiária da PBH, da Prefeitura de Belo Horizonte, e aí eu tive acesso à internet, porque antes eu não tinha acesso à internet em casa, não tinha celular, não tinha nada. E aí eu comecei a pesquisar muito, porque aí eu já comecei a ser questionada a questão de profissão, do futuro, o que eu iria escolher para trabalhar. E aí eu comecei a pesquisar muito na internet sobre essa área do meio ambiente. E aí eu conheci a agronomia. Eu vi o nome agronomia. E ainda sem entender o que era o agro. Então, eu pesquisei muito, olhando para esse lado sustentável da agronomia, e fiquei apaixonada. Muito apaixonada. E aí, desde então, eu coloquei como objetivo e meta que eu iria fazer agronomia. E hoje eu tô aqui, consegui. Eu pesquisei muito, eu vi como que era o processo, né, que era passar pelo Enem, passar pelo SISU, e aí foi o momento que eu tentei por 3 vezes, né, para poder entrar na universidade, e quando eu passei eu nem acreditei que eu tinha passado, porque ainda assim o sonho não parecia ser tão real na minha mente, porque aquele sonho igual o sonho que todo mundo fala, quero ganhar na Mega Sena. Tipo assim, você sabe que tá longe. E era mais ou menos assim o sonho para mim. Meio que impossível poder entrar numa federal. Tipo assim, eu quero muito fazer agronomia, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir? Então, esse passo que eu dei, conseguir entrar, foi surreal para mim. Então, ainda assim, quando eu contei para minha família, ficaram todos felizes, óbvio, mas mesmo assim não entendia o que era esse passo que eu estava dando. Nossa, é muito forte que você fala do sonho impossível. O que tornou real o sonho? Por que ele virou possível? O que você acha?
a fórmula da sua possibilidade de concretização desse sonho? O que foi que você fez? Então, ainda assim, para mim, o sonho, eu só vi ele real mesmo quando eu passei. Porque mesmo ainda estudando, e eu já tinha, né, meio que reprovada por 2 vezes, eu falei assim, eu acho que não vou conseguir entrar na universidade. Então, quando eu passei, eu vi que, na verdade, estava muito próximo de ser chamada, que aí eu entrei na possibilidade, né, de ser chamada, porque antes eu não ficava nem na possibilidade da esperança de entrar numa lista de espera, de me chamar, não tinha essa possibilidade. Depois que eu vi que eu era a terceira, foi loucura, foi a terceira vez da terceira chamada do SISU, e eu era a terceira colocada para ser chamada. Eu acho que o número 3 é o meu número da sorte. Então, eu estava ali como na terceira para ser chamada. Então, aí eu vi a possibilidade. Eu falei assim, não é possível que vai chamar só 2 pessoas. Então, aí eu vi a possibilidade e falei assim, gente, vai ser real esse sonho. E ainda assim, eu passei e veio aquilo tudo. Como que eu vou me mudar? Não tinha dinheiro para poder mudar, alugar casa, ainda assim, porque eu já estava pensando em depender da bolsa social da faculdade. Porque sozinha, infelizmente, eu não conseguiria possibilitar uma vida no Rio Paranaíba. Ainda assim que o custo de vida é menor que uma cidade grande. Mas a minha vida toda eu morei em casa própria da família, e nunca que a gente pensou em pagar um aluguel, por exemplo. Porque se hoje, na minha casa, pagasse um aluguel, sinceramente, eu não sei como seria isso, porque não vê essa questão de ter essa capacidade de, né, ter o dinheiro, infelizmente, não teria o dinheiro para pagar. Então, foi tudo, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus ter dado certo, porque parece que foi tudo certinho da vontade de Deus, porque eu consegui a bolsa, meus amigos me ajudaram muito, me ajudando com quantia para poder pagar até a passagem para ir para a cidade, que não tinha nada. Então, hoje, eu vivo lá na cidade do Rio Paranaíba com a ajuda socioeconômica da faculdade mesmo. Senão, realmente não conseguiria. Então, aí que começou a ficar real o sonho. Ficou real. E ainda assim, eu tô acostumando agora nossa, eu tô aqui fazendo curso, de verdade. Você traz também, na sua fala de alguma maneira, que a possibilidade vem aí da lei de cotas, e eu acho importante falar sobre isso, né? Porque quando eu escuto muitos homens brancos ou mulheres brancas dizendo que cota é um absurdo, eu fico pensando o quanto essas pessoas não entenderam a história do Brasil, no mínimo. Porque, primeiro, elas não estão no lugar de fala. Ponto. Isso é fato. O segundo é que essas pessoas não entenderam que o Brasil tem uma questão claramente estrutural, racismo estrutural, tem um problema que começou lá no fim da escravidão e que não foi resolvido até hoje, deixando um buraco nas questões sociais, nessa mentira que é meritocracia, essas coisas todas, né? Então, exato, eu entendo que a cota é essencial enquanto tivermos esse desequilíbrio absurdo que existe aqui. Quem sabe a nossa utopia, né, Carla, lá na frente, assim, não precisa mais de cota, porque vivemos num país de fato, igual, onde a gente encontrou equidade nas relações, na distribuição de renda e tudo mais. Como ainda acho que é uma utopia, a gente tem que ter a cota. Então, acho que você é fruto dessa possibilidade de um movimento do governo, em algum instante, tanto das possibilidades de ingresso na universidade, pela cota, e por tudo que ele trouxe, porque você tem um suporte para estar aí dentro, senão você não conseguiria estar. Isso também? É justamente isso que a gente fala, porque ainda assim, com a cota, não basta só passar, entrei com a cota, tá, e agora, como que eu me sustento? Como eu me sustento, exatamente. Como eu sustento, como que eu dou continuidade
na faculdade, no curso, porque é até questão de, às vezes não tem nem material para poder dar continuidade no curso. Se eu precisar de comprar um livro hoje dentro da universidade para poder estudar, infelizmente, eu vou precisar, sei lá, recorrer a algum colega de estudar junto. Hoje eu não consigo comprar um livro, mas hoje, dentro da faculdade, tem uma biblioteca que a gente consegue ter acesso. Mas se eu dependesse de algum dinheiro para poder continuar na faculdade, não teria essas condições. Então, como eu falei, eu vivo inteiramente com a ajuda socioeconômica da faculdade. Eu almoço, janto na universidade, de final de semana, almoço também na universidade, porque não tem como ter as próprias refeições, que seria, né, o mínimo, dentro da minha casa. Eu preciso de fazer elas dentro da universidade. Do aluguel também. É a conta. O valor que a faculdade me passa para pagar o aluguel é o valor do meu aluguel. Certinho. Não tem, assim, o que sobre. Não tem sobra. Quando você entra na universidade, senta naquela sala de aula e olha para o seu lado. Eu imagino que você encontra uma comunidade predominantemente masculina, posso estar errado, e branca. Como que é isso? Como é que você dá conta desse lugar e de compreender, talvez assim, nossa, e agora, né? O que eu tenho que fazer para ocupar de fato e por mérito o meu espaço nesse ambiente? Como foi isso? Como tem sido isso também, não é só como foi, acho que como tem sido. É impressionante que a correria de um preto é o tempo todo. É o tempo todo. A gente está meio que sendo ali provado. Até nisso que eu não tinha reparado, que era essa questão do branco no meio do agro, né? Eu fui reparar só depois que, né, toda a empolgação de estar ali na universidade, estava muito feliz por ter passado, e ainda assim, você já entra e vê, né, todo mundo, você se sente um pouco inferiorizada da questão do estudo mesmo, porque, tipo assim, o professor falando, perguntando, e todo mundo respondendo, e eu, meu Deus, eu acho que eu não sei, nem sei que língua que é essa que o professor está falando. Tem essa questão, e quando você olha para o lado, é todo mundo branco. Branco, branco, branco. Eu até briguei com a Ale mais cedo que a primeira coisa que a gente faz quando nós pretos, sempre que entra em algum local, é reconhecer aonde está, né? Reconhecer se tem, quantos pretos tem no local. Então, foi algo que eu não reparei dessa vez, porque acho que estava muito extasiada com o momento, mas depois me perguntaram, que eu faço parte hoje em dia do movimento negro da universidade, e aí, numa reunião de acolhimento aos calouros, eles perguntavam, né, qual que era o nosso curso, o que a gente estava achando, e aí perguntaram qual que era o meu curso, eu falei que era agronomia, e o líder do grupo perguntou, e ele falou assim, e aí, quantos pretos tem na sua sala? E aí eu pensei, uai, verdade, não tinha reparado isso. Tinha somente 2, comigo 3, que era uma menina e um menino, que eu imagino que hoje ele não faz parte mais do curso. Então, da minha turma, só 2 pretos, 2 pretas no caso. Então, extremamente branco, o meio é extremamente branco e de homens, somente homens, poucas mulheres também. Então, aí eu já vi, mais uma causa que eu vou ter que correr atrás, para se eu quiser algum destaque, ou então ter momentos de fala, voz, né, ativa, vou ter que correr atrás também. Então, momento nenhum a gente consegue chegar no local e ficar em paz em si, né? Você fala várias vezes a palavra correr, você falou de novo, a correria de um preto é o tempo todo, agora você falou de correr atrás. Cansa, imagina, esse esforço o tempo todo, né? E essa é uma fala muito recorrente do país que a gente vive, de correr de vários aspectos, inclusive. Você corre atrás de quais sonhos agora, quando você pensa no futuro? Vamos olhar para as coisas, o copo cheio. Para que lugar, que você sonha?
com relação, e passa pelo agro, claro, mas o que você sonha a partir dessa sua experiência na universidade? Que Carla floresce daí? Como eu tinha falado um pouco antes, é a questão de ter voz ativa. Eu sou uma pessoa que converso muito, muito com todo mundo. Eu acho que eu tenho esse poder um pouco de cativar um pouco as pessoas na conversa. Então, hoje, dentro da universidade, dentro da Faculdade Federal de Viçosa, é ter uma voz ativa. Tanto no meio social, que seria para ajudar, né, outras pessoas iguais a mim mesma, pretos, ou então qualquer outra pessoa que esteja, né, em dificuldade, porque passos que hoje eu estou vivendo e que eu posso ajudar a pessoa, que não seja tão pesada para ela como foi para mim conhecer tudo sozinha. Então eu penso ser esse apoio para essas outras pessoas. E dentro tanto do meu curso, quero sim ter voz ativa, eu quero ser destaque, eu quero que me vejam de verdade, veja algo diferente, e dentro das empresas que um dia eu posso trabalhar, porque eu penso dar o meu melhor, eu penso de ser reconhecido mesmo, não de forma arrogante, de querer ser melhor que alguém, mas ser um novo, ser diferente e abrir oportunidade para outras pessoas. Então, eu penso nisso, penso de estar na frente e crescer, poder proporcionar uma realidade diferente para minha família, porque hoje eu estou aqui mais para isso, para minha família, de verdade, de mudar o cenário que eu tive da minha infância, que eu estou tendo ainda, que ainda o cenário não mudou, mesmo estando na federal, acho que ainda passo um pouco, estou passando por dificuldade, e ainda mais longe de casa, longe da família. E ainda é coisa que eu não posso chegar em casa e falar que eu estou passando muita dificuldade, que ainda tem aquela preocupação. Então, aí eu tenho que ser forte duas vezes. Além de estar passando lá e não refletir sobre a minha família, ao ponto de eles ficarem preocupados, né? Então, eu creio nisso. Eu creio que eu vou alcançar lugares altos. E que muita gente ainda possa ouvir falar do meu nome e ver um nome forte. Carla Moura, ela faz a diferença. Ela é exemplo, é referência para as pessoas. Eu tenho certeza disso. A história das mulheres do agro passa de alguma forma nessa conexão? Me conta um pouco dessa relação com as mulheres do agro. Eu faço parte delas hoje em dia. É um programa da universidade que tem aberto muita oportunidade. Tanto para mim, tem muita diversidade dentro das mulheres do agro hoje. Tanto o movimento LGBT que tem dentro das mulheres e eu também, que seria mulher preta dentro do agro. Então, tem aberto muita oportunidade de outras pessoas, outras empresas, né, verem mulheres dentro do agro fazendo a diferença, fazendo um excelente trabalho, e é mais isso, essa questão que as mulheres trazem, tanto da igualdade de gênero, porque extremamente predominante de brancos, né, brancos e homens dentro do cenário do agro, e a gente vem para quebrar essas regras, né, entre aspas, porque a mulher, ela pode estar onde ela quiser estar, né, obviamente. Então, a gente é uma mulher, é tão paradoxal, né? Porque a gente é um país preto e um país predominantemente feminino. E é paradoxo o tempo inteiro, porque a gente, aí quando você olha para as empresas, para os negócios, você encontra muito mais possibilidades para o homem branco. E a gente continua alimentando esse ciclo de pobreza mesmo. Então, a gente não quebra esse ciclo. Então, quando eu te escuto, eu também vejo uma possibilidade de, obviamente não sozinha, e por isso a força de grupo, né, Carla? De como eu me uno com grupos para ajudarem a romper esse ciclo no país. Porque senão não dá. Senão a gente vai estar aqui 20 anos discutindo a mesma coisa. Então, que movimentos que a gente continua fazendo?
E nesse instante eu quero deixar claro que a gente está de mãos dadas. Eu me coloco de mãos dadas com qualquer movimento como esse, contigo especificamente, para caminhar juntos. Não dá para caminhar sozinho. A gente tem que caminhar juntos para mudar a realidade desse país para daqui para frente. Não tem mais... Eu acho que tem uma coisa que aconteceu nos últimos anos que, assim, quando eu era menino, ou quando eu tinha a sua idade na universidade, há 20 anos atrás, não se discutia nada que a gente está falando. Sim. Nada. Não que o racismo era velado, e a gente meio vivia como tudo bem, entre aspas, e aceitava essas coisas. As questões LGBTQIA+, nem se falava sobre isso. Então, nos últimos 20 anos, claramente, esse assunto aflorou, veio à tona. Então, é a bola quicando. Temos oportunidade de romper, como você rompeu a sua bolha. E você fala lindamente, né? Fiz um movimento para romper a bolha, tá pesado, tá difícil, mas o meu sonho é ajudar lá em casa, é ajudar a transformar a realidade da minha família. Tem uma beleza nisso muito grande. Eu imagino, eu não sei qual é, porque seria mentira da minha parte, mas eu imagino o esforço seu para fazer essa história. Mas eu não tenho dúvida de que você vai ser recompensada. Não tenho dúvida. E recompensada pelo mérito, pelo seu trabalho, pela qualidade daquilo que você faz, né? Claramente, você se coloca muito bem, você se organiza muito bem seus pensamentos. Isso já faz toda a diferença aqui, cara. Muito. Você é um sopro de esperança. É assim que eu imagino, porque o tempo todo foi isso, correndo atrás sozinha, buscando informação, buscando ver um mundo melhor, né, viver um mundo melhor. Então, eu imagino que eu esteja na direção certa, com certeza. A palavra correndo aparece muitas vezes na sua fala, né? E aí eu acho que é uma busca futura para que a palavra correndo deixe de existir, né? Sim. Eu não preciso correr atrás de nada, né? Porque, entende o que eu digo? Porque correr o tempo inteiro cansa, né, cara? Cansa. Porque, infelizmente, a nossa vida foi assim, correndo o tempo todo, então parece que faz parte. Até então, até nesse momento, e espero que realmente mude, mas a palavra correria, né, o correr, está extremamente empregado no nosso cotidiano, do nosso, né, nós pretos. Então, e ainda mais, né, que veio da periferia, de uma renda socioeconômica bem abaixo do que seria o essencial para sobreviver, né? Então, em todo momento a gente está, assim, correndo atrás. Mas eu espero realmente que no futuro seja momentos de paz, de só andar, só caminhar e curtir a beleza de tudo que foi conquistado. Cara, é importante te ouvindo aqui para que você deixe uma mensagem para as pessoas que nos escutam, porque você é uma voz de esperança, mulher preta e que tem transformado a sua vida. Sabemos o custo disso nesse instante, o esforço grande, mas eu vejo brilho no futuro, vejo possibilidades sem dúvida no futuro. O que você quer deixar como recado? Queria falar um pouco da questão da esperança, que é uma palavra que a gente escuta sempre, em ter esperança, de continuar, que ainda há esperança, mas ao mesmo tempo parece tão vago para quem está em momentos, em posições iguais a mim, assim, de como assim vou ter esperança, parece que não tem saída, e tem. Esse esforço, com certeza a gente vai ter que se esforçar mais, com toda certeza, mais que qualquer outra pessoa, mas que é possível. Eu só sonhava muito, igual eu falei com a Lei, que o sonho parecia ao mesmo sonho de querer ganhar na Mega Sena, que são coisas impossíveis, né, de 1 em 50 milhões, que são as estatísticas, mas que é possível sim. O meu sonho tornou realidade, então coloquei como meta. Era um sonho que virou como meta e tá virando possibilidade. Já mais que virou possibilidade, né? Tá acontecendo. Agora é tocar para frente. Então, eu creio nisso. Eu creio que eu consegui. Eu creio que outras pessoas conseguem. Eu creio poder ser
suporte para outras pessoas, ter esse apoio, que às vezes, igual o meu, não tive o apoio de casa, de ver como era sério entrar numa universidade, mas mesmo assim, sempre tive uma família boa ao meu lado. Então, eu quero ser suporte para outras pessoas, o suporte de enganjar, de encorajar outras pessoas triar o seu caminho. Às vezes não é numa universidade, mas como até de um serviço, de um concurso público, ou então de um sonho de crescer em algo. Eu creio no potencial. Então, eu acreditei no meu sonho, coloquei como meta, e hoje estou aqui realizando, de verdade. Às vezes nem acredito, mas está acontecendo, e creio que irei chegar em outros lugares ainda, né, lugares mais altos, e outras pessoas também conseguem, eu tenho certeza. E a esperança existe sim. Essa palavra de esperança, ao mesmo tempo, parece ser vago para a gente na situação que a gente está, mas sim, existe, tem esperança e acontece sim. Carla, te agradeço muito, lindas tudo que você traz aqui. A esperança existe e é bom que ela exista para nos impulsionar. Eu termino sempre o programa pedindo uma música que represente você, seu momento, sua história, alguma questão que você queira trazer. Quem você traz para a nossa pista de danças aqui? Que música, que cantora, como é que é? A música que eu escolhi é a música da cantora Lineker, Psyu. E você sabe cantar um pedacinho? Sei cantar um pouco. Então vai, vamos lá. Pra quem não sabia contar gotas, você aprendeu a nadar. Sereno do planeta Marte. Carla, você é uma conta-gota, é isso mesmo. Tem uma gotinha da música só pra gente sentir essa emoção. Eu quero te agradecer demais. Quero saber como as pessoas te encontram. Eu tô no Instagram como Carla Moura, o @CarlaMoura21. Estou por lá, é a rede social que eu mais uso. Então, que as pessoas quiserem conversar com Carla Moura, por favor, acionem ela no Instagram. Daqui a pouco ela vai ter o LinkedIn dela aqui, daqui a pouco. Carla, para a gente também ter outro espaço para você conversar. Para quem curtiu essa prosa, por favor, siga a gente no YouTube, no CinteZDH, no Spotify e também no Instagram, Cinteze_Educacão. Eu amei conversar com a Carla e seguimos agora com ela, com o Lineker, ouvindo a música Psyu, em homenagem a Carla. Beijos, tchau. Beijo, muito obrigada, gente. Não sabia contar gotas, você aprendeu a nadar. O mar te cobriu sereno, planeta Marte. Pra quem não sabia. Sintetizando com Alê Moreno.